Vai ter conversa. Vai ter conversa? Vai ter conversa. E vai ter conversa sim. É com muita emoção que estreamos hoje mais uma temporada do nosso podcast. A gente estava com saudade, mas precisamos ficar recolhidas um tempo, cuidando dos nossos, e agora a gente faz essa reestreia. Nós temos uma temporada inteira preparada, mas vamos começar de um jeito especial. A gente não podia deixar de falar sobre o mês de junho. Durante todo o mês é comemorado mundialmente o mês de orgulho LGBTQIAP+, um período para celebrar o orgulho de todas as formas de viver e amar. E temos várias maneiras de fazer isso. Estudar, escutar, falar, ou seja, conversar muito é uma delas. Em mais um episódio gravado remotamente, lançamos nesse 28 de junho um episódio inteiro para honrar essa existência. Eu sou Elizabeth, esse é o podcast do Ateliê Ambrosina e segue aqui comigo no comando a Ticiane Simões. Oi, Tici. Oi, Beth! Que feliz de retornar aqui essas gravações, ainda mais com um tema tão importante e necessário para esse momento. Embora que vai ter muita conversa ainda esse ano. Vale lembrar que o Ateliê Ambrosina já nasceu uma organização idealizada e dirigida por uma mulher lésbica, sendo também lésbica ou bissexual a maioria de suas associadas fundadoras. Temos experiências particulares com o feminismo e a temática LGBT, com o homem trans integrando o nosso grupo decisório ampliado. E junto da gente, nesse episódio especial, temos Elza Evangelista, multiartista, DJ set, performance, artivista, estudante, drag e uma bicha da quebrada. Oi, Elza. Olá, bom dia, boa tarde, boa noite a todos que estão ouvindo esse podcast. É um prazer estar aqui com vocês. Menina, foi o currículo, ela pegou da minha bio do Instagram. Foi o currículo agora, o resumão. Aqui a gente estudou, se preparou para te receber. Muito bom a gente estar nesses encontros, mesmo que seja de forma online, né? É sempre bom estar trocando ideia com os nossos e também para a gente se sentir sempre contemplado aí, né? Às vezes a gente se sente tão só dentro dessas resistências que é sempre bom a gente ouvir outras vozes que nos contemplam também. E completando esse encontro, Ronald Silva, artista das artes cênicas, da comunicação social, da música e do audiovisual. Inclusive, lança mês que vem, assinando também a direção, seu primeiro curta Sereia, no Rio LGBTQIA+, Film Festival. Oi, Ronald. Oi, minha gente, eu tô me sentindo, tô tentando segurar aqui a emoção, o furico interno, porque eu sou muito fã do trabalho de todas vocês, demais. E como eu já comuniquei antes nos bastidores, vocês trendaram nos meus podcasts mais escutados no final do ano passado. E vão seguir assim nesse ano e além. Oba! Então, antes da nossa conversa, seria legal a gente começar explicando o que quer dizer a sigla LGBTQIAP+. Como eu falei, junho é um mês de conscientização e foi escolhido porque marca a rebelião de Stonewall. Em 1969, um bar em Nova York, frequentado pela comunidade queer, foi invadido pela polícia para agredir e prender as pessoas que estavam ali. Até aí, nada de novo. Essa perseguição era rotina. Só que em 28 de junho daquele ano, a galera reagiu. E daí ficou conhecido como um dia de resistência. E sim, nós estamos em 2021 e a luta para garantir o direito à existência continua. Quem me ajuda? Vamos lá. L de lésbicas, G de gays, B de bissexuais. Ainda que algumas pessoas pensam que é de Beyoncé ou de Britney, mas é bissexual. Isso. Tá na sigla. Tá na sigla. O T de travestis ou transexuais. Isso. É transgêneros, né? Isso. Uhum. Que de queer, que discute gênero e suas imposições, pessoas que fazem essa discussão, e é um termo em inglês que quer dizer estranho, esquisito, e que também foi ressignificado pela comunidade. E de intersexuais. A de assexuais, P de
pansexuais. E mais de outras e todas as possíveis formas de viver e amar. E aí, gente, por que um mês de celebração do orgulho? Bom, eu acredito que porque é o contrário do medo, é o contrário do horror que a gente enfrenta para poder ter uma vida plena, buscar essa vida plena. Porque orgulho é essa ferramenta de entender que não há nada de errado com quem a gente é, não por isso, porque somos pessoas complexas, com qualidades e defeitos, e não é sobre achar que a gente merece algo apenas pelas nossas identidades de gênero ou sexualidade, sim, não nos destratar por isso, não ter direitos negados por isso, não ter a nossa risco de vida por isso. Então, enquanto isso ainda for motivo dessas violências, a gente ainda vai precisar discutir, mas é importante também que o nosso reconhecimento dessas características que são tão tratadas como motivos para nos violentarem, sejam também motivos realmente de felicidade, da gente se amar por isso também, né? Que não seja baseado só na violência que a gente sofre, que a gente busca o orgulho, através do medo que a sociedade cria na gente, que a gente busca esse orgulho, que a gente busca esse orgulho nas potências de ser quem a gente é plenamente. Justamente, né, sobre celebrar as nossas existências, assim, mesmo com todas as dificuldades que a gente tem de poder existir, né, dentro de uma sociedade que nos condena constantemente. Esse mês vem para a gente poder mostrar todas as possibilidades de quem somos, de que porque muitas vezes a comunidade LGBT está num lugar muito sombrio da sociedade, né? Parece que a gente é sempre ali aquele que ninguém quer, aquele assunto que ninguém quer comentar. Então, acho que a celebração vem porque a gente precisa ser visto, celebrado, a gente precisa ter voz, a gente precisa que as pessoas entendam que mesmo que elas não nos aceitem, elas precisam respeitar as nossas vivências, as nossas experiências de vida, né? Porque ser LGBT é só uma parte de quem nós somos. A gente, assim como todo mundo, temos várias particularidades, várias subjetividades, né? Então, a gente vem mostrar que essa questão do que eu sou enquanto identidade de gênero ou de sexualidade não vai me definir, mas eu tenho orgulho dela sim, então por que não celebrar, né? Eu queria também falar sobre, porque eu acho que é tanta questão que surge, né? Por que celebrar? Por que celebrar o Dia da Mulher? Por que celebrar o dia 20 de novembro? Por que celebrar? Por que essas celebrações estão... né? O nosso dia é todo dia, mas eu acho que é uma demarcação importante, eu acho que nasce dentro de uma data importante, uma data que precisa ser lembrada, é nesse período, é nessas datas que a gente faz com que a sociedade tenha acesso a informações que normalmente circulam dentro das nossas bolhas, né, dentro dos nossos debates, dos nossos conhecimentos, das nossas leituras. Então, eu acho importante celebrar esses momentos, eu acho importante dizer por que essa data existe, eu acho importante dizer que somos diversos dentro dessa data, então dizer o porquê de cada letrinha dessa, o que cada lugar desse representa, eu acho que além de importante, é necessário, é urgente, principalmente dentro de um plano de governo, né, mundial que a gente vive tão polarizado e tão genocida, né, então dentro desse lugar do morte dessas diversidades, que celebrar essa diversidade é urgente, necessário. É isso aí. E eu acho que também tem a ver com a coisa de a gente tentar fazer virar normal, né? Porque normal só não é visível, né? Só não é visível. E a coisa da celebração tem muito a ver também com o ter orgulho, né? E festejar, ou celebrar o que se é. Porque gosto muito dessas viradas de chave da arte, viradas de chave do afeto, do humor, da dança, da música, do colorido. Então, eu acho que sim, é para marcar território, é para instigar mesmo, é para afinetar.
E acho que é uma brecha na comemoração mesmo, porque a gente está sempre na TV com esses casos de morte, esse caso de... Então, é um lugar de quase dar medo de ser assim. Olha, não seja assim. Não seja assim, porque termina assim. Porque é só assim que a gente está na TV. Então, às vezes, esse lugar da comemoração, do mostrar que a gente é essa dor também, mas é glitter e purpurina o ano inteiro, e é felicidade e dor o ano inteiro. Então, é necessário mostrar esse lugar também do como é gostoso ser quem somos. Ontem a gente estava gravando o show do teatro e quando terminou a gente ficou conversando e em algum momento surgiu esse assunto de como era assim, né? Nas nossas infâncias. E alguém comentou que, acho que foi a drag Lala, né? Que comentou, a Lalacra, que sofria muito, assim, quando criança. E, assim, eu me vi muito na história, porque era sempre aquela coisa, assim, você não tinha dimensão que você era uma criança gay, né? Principalmente, mesmo sendo afeminada, tal, a gente não tinha dimensão do que era aquilo, as pessoas que rotulavam, né? E era sempre assim, não brinca, não pode. Se você andar com essa criança, você vai se tornar viado. Também era sempre coisas assim, muito duras para uma realidade que a gente não estava nem compreendendo o que as pessoas estavam dizendo. Então, hoje, a gente poder se montar e ter orgulho de ser e de ter sido uma criança viada, de ter sido uma criança afeminada, sabe? E de ser essa pessoa hoje é muito importante para entender o que a gente passou, os processos que a gente passou, assim, de negação, dos processos que a gente passou de sermos excluídos dos espaços, das brincadeiras, até quando a gente não compreendia o que essa sexualidade significava. A gente estava ali só existindo e nem entendia por ser criança, né? E é muito louco, assim, porque o mesmo orgulho me remete muito a essas situações, onde eu não tinha orgulho de ser quem eu era, porque eu queria ser diferente daquilo, porque eu queria poder brincar com as outras crianças, eu queria não ser julgado, de várias as possibilidades de existência, assim, de ter uma existência mais tranquila. E hoje não, eu tenho orgulho de ter me tornado a pessoa que eu me tornei, apesar de todos esses processos de dor, né? E é como você falou, Tícia, a gente tudo isso, essa profusão de sentimentos do ano todo. A gente não é só as violências que nos cercam, que nos atravessam, né? Pois é, e aí eu levo assim a pensar, você falou um pouco da infância, aí eu levo um pouco assim a questionamento, que é uma coisa que eu penso muito no meu dia a dia, assim, como é viver no seu dia a dia, a rotina de uma pessoa LGBTQIAP+. Porque uma coisa é a gente estar num trabalho, estar numa coisa, numa festa, numa celebração, mas como é o dia a dia, assim? Porque eu fico pensando, assim, eu fico com a sensação de eu como mulher, eu digo que eu sou bissexual não praticante, porque sou uma senhora já, geração X, né, que nem os milênios já me achavam que era cringe, sou mais ainda, lésbica, casada, monogâmica, bem velha, assim, então eu digo que o bissexual é mais um ato político, mas eu digo assim, não tem um pão que eu compre na padaria que eu preciso estar sempre dizendo que eu sou lésbica, porque todas as pessoas acham que eu sou casada com um homem. Eu sempre preciso estar, é um sair do armário o tempo inteiro. Uma pessoa nova que a gente conhece, um pão, se a conversa vai, oi, tudo bom? Se vai pro, e aí, o que você faz? Você já tem que ficar avisando, você já tem que ficar demarcando, isso é uma coisa que e aí a gente se coloca muitas vezes em exposição sem necessidade, porque ninguém fica perguntando para os outros como é que as pessoas se relacionam, né? Os héteros, ninguém fica perguntando, e aí, você é hétero ou não é? Então, isso é uma coisa que me incomoda muito, assim, porque não tem um lugar, e aí eu falo de uma vez, eu fico nervosa, porque eu digo que daqui a pouco a pessoa vai falar com certeza, seu marido é da onde, ele trabalha com o quê, quando eu fizer alguma fala com relação à família,
E aí eu já emendo logo, já começo logo a falar o nome da minha esposa, porque aí já quebra logo isso e tal. E aí eu queria saber de vocês, assim, como é que é esse dia a dia mesmo, essa vivência que eu sei que ela é diferente um pouco quando a gente está com os nossos, quando a gente está com o nosso grupo, assim. Então, é muito, é um atravessamento muito comum entre a gente, essa coisa da negociação, né? A gente fala tanto sobre as nossas identidades, expressão e orgulho, mas como ela passa também, e a nossa luta é, na verdade, que as outras pessoas não sejam as outras pessoas que vão nos definir, né? Só a gente que se define. A gente também vive em sociedade e vive nessas estruturas parentais, né? Consanguíneas, que a gente chama de família, e que o quanto isso exige da gente negociação, né? A gente está sempre em processo de negociação. E é bem isso que tem sido a minha vida com a convivência com a minha família parental, porque, por exemplo, eu passei por um processo pré-pandemia que eu precisei voltar a morar onde moram a minha mãe e um irmão meu mais novo, e aí toda uma outra logística mental e emocional, enfim, que exige para viabilizar as relações. Eu sofri muito tentando usar o parâmetro que a sociedade dizia do que era uma família, do que ela deveria ser. Aí fora de casa, eu consegui tentando me adequar a isso, ou sofrendo por já perceber que eu não ia dar conta, que eu não ia corresponder. E aí foi com a família que eu pude conquistar, que eu falo mais do que eu escolhi, a família que eu escolhi, porque eu acho que toda amizade, ela é, na verdade, uma construção de duas pessoas ou mais, né? Não é sobre, nem sobre posse, é sobre obrigação. É mais que isso, para mim. E aí foi tendo relações saudáveis fora do ambiente parental que eu pude conseguir entender a história tentar compreender mais que ser compreendido. É uma máxima que eu tenho na minha vida, buscando compreender mais que ser compreendido, e que eu tento viabilizar as relações na medida do que é possível. Eu não sofro mais de não ter a relação como ela deveria ser. Eu vivo a relação que ela é possível e tento, na medida do possível e do impossível, focar no que une e não no que separa. Mas isso também tem um preço, isso também cobra algo da gente, e eu tenho que admitir que se não fosse essa consciência, essa oportunidade de ter relações saudáveis fora do ambiente parental, talvez eu não desse conta dessas relações, e justamente por isso que eu não sofra por não conseguir corresponder a tudo para esses padrões. A minha relação com o mundo, assim, é muito estranho, porque eu acho que eu sou faço parte de um grupo de LGBTs que foi aceito muito bem dentro de casa, assim, pela minha mãe, sobretudo, minha avó. Claro que eu tenho parentes homofóbicos e etc., mas eu não tenho muito contato com eles, então não tô nem aí. Mas as pessoas principais que me criavam, né, minha mãe e minha avó, quando eu me assumi, foram super, assim, super carinhosas, super, me abraçaram mesmo. O que é muito estranho, porque assim, eu fui a primeira pessoa do meu grupo de amigos a me assumir, e todos os meus amigos ficaram super felizes por essa reação, né? Porém, quando eles, motivados pelo que eu tinha, por eu ter me assumido, também foram se assumir e tal, muitos deles sofreram represália dos pais, foram expulsos ou agredidos, enfim. Aí é que, né, a realidade começa a bater para mim, assim, na adolescência, que eu realmente percebi que nem todo mundo vai aceitar, mesmo assim, quando é parente e tal, né? A família é esse lugar, assim, complicado. Mas para mim sempre foi muito de boa essa relação. A minha, eu acho que o que pesa é que eu fui muito protegido, assim, muito protegido pela minha mãe. Então, quando eu vi a realidade do mundo, isso me doeu muito, porque depois eu vim morar só em Maceió, né? Eu sou do interior. E aí aqui foi que eu tive que lidar com a questão de que eu sou gay. Porque em união, claro, todas as pessoas sabiam e tal, mas eu sempre fui muito, muito afrontoso. Então as pessoas não se metiam muito assim comigo. Mas aqui em Maceió,
Como você falou, Elizabeth, a gente chega nos lugares e é sempre um assunto, né, a nossa sexualidade. Porque eu lembro que um dia desse mesmo, o cara fez numa vendinha, assim, eu nem conhecia ele, ele fez, eu posso lhe fazer uma pergunta? Eu já imaginava que era pergunta, né? Aí eu pode, e aí ele fez, você é gay? Eu fiz, você precisava perguntar. Porque eu acho assim que dentro do que se imagina de padrões sociais, eu sou a pessoa que você olha, você não tem como negar que eu sou gay, assim, né? É porque eu tô fugindo de tudo da normatividade, assim. Então, não tem condições. As pessoas olham para mim na rua já sabem que eu sou viado. Você for receber um elogio de um. Para não dizer o contrário, né? Eu sempre vou receber um elogio de um cara, um homofóbico passando de carro, na rua. Sempre é essa relação que, assim, que você lida diariamente. Você tá de boas e você tá andando num lugar e alguém passar e lhe esculhambar, lhe dar um fio-fio, qualquer coisa, sabe, para lhe tirar do sério, assim. Hoje em dia eu lido melhor com isso. Apesar que tem momentos que eu mando se lascar mesmo. Mas hoje em dia eu aprendi a lidar melhor, porque eu demorei a entender que às vezes a gente se desgasta muito mais quando a gente vai sempre de frente, sabe? Com essa galera, porque eles não desistem assim de nos machucar. Então, quando a gente tenta ficar a todo tempo assim tentando rebatê-los, acaba se tornando tóxico para a gente, porque é um processo muito dolorido. De todos os dias você tem que estar aqui. Hoje em dia eu às vezes ignoro, assim, finjo que eu estou andando na rua e que as pessoas estão gritando para mim que eu sou muito famosa, muito bonita, muito gostosa. Quando o povo olha para mim, as pessoas, ai, gostou, né, querida? Yeah! Yeah! E é E é mesmo! muito! Que como, velho, se você ficar somente. Ai, meu Deus, as pessoas. É muito louco, né, essa relação, assim. É, E eu também sofri a minha primeira agressão aqui em Marcelo. Eu nunca tinha sofrido agressão física por estar mesmo, por ser bicho, assim, por existir, né? E também para mim foi muito chocante, mas assim, foi muito engraçado porque o pessoal que estava próximo, todos me conheciam, né? Da rua, eu morava na Feirinha Tabuleira há muitos anos. E aí todo mundo, e esse cara que me agrediu nem era de lá, só tava passando, se incomodou comigo, me resolveu me agredir, assim. Quebrou um cano PVC nas minhas costas. E o pessoal foi todo pra cima dele e tal. Todo mundo, assim, para mim me surpreendeu bastante, assim, a reação das pessoas, porque geralmente o que a gente está acostumado é que as pessoas vejam essas violências acontecerem e naturalizem, né? E deixem para lá. Mas assim, eu sinto que de alguma forma, né, mesmo que aquelas pessoas não sejam totalmente a favor dos nossos direitos e etc. Mas eu sei que de alguma forma a relação que elas tinham comigo faz com que chegue num lugar ali que elas entendam que aquela violência é errada, sabe? E tanto é que foram me defender. Então, assim, a gente vive tanto nessa corda bamba, porque às vezes a gente não sabe se as pessoas. Como é que isso funciona na mente das pessoas? Como é que isso funciona na mente das pessoas que são homofóbicas, né? Porque tem gente que. Eu digo por relatos que eu já presenciei, coisas que eu já presenciei, né? Não só comigo, mas coisas que eu já presenciei de pessoas que. é, tem problema com você, por você ser LGBT, mas aí alguém da família se assume, aquela pessoa entra num processo de redescoberta, tarará, de redenção, ou então não, também, né? Ou então entra num processo de excluir e de se tornar uma pessoa ainda mais. Quantas pessoas que eu vi que eram tão desconstruídas e assim, a primeira oportunidade que teve algum contato a mais com uma pessoa LGBT foi super rude, foi super. Então, assim, a, a homofobia, a LGBTfobia está em todos os lugares e às vezes de uma forma tão natural que as pessoas nem percebem que estão sendo, sabe?
a gente chega nos lugares e as pessoas são homofóbicas, assim, de uma forma que elas acham muito natural, porque é isso, a gente tratar esse pessoal assim é de boas. Então eu comecei a tratá-los assim, mais ou menos na mesma moeda, sabe? Eu trato assim, hétero como até como se fosse gente, às vezes. Mas no geral eu fico. Tem até amigos que são, né? Tem até amigos. Aí, Elza, você comentando agora, falando do interior, você citou o interior, também sou de cidade do interior. Está todo mundo aqui falando de Maceió, capital? É, minha gente? Está todo mundo aqui em Maceió, capital de Alagoas. Para quem estiver ouvindo a gente no Brasil e no mundo, né? Porque podcast rompe fronteiras. E aí, eu sou natural de uma cidade chamada Santana do Ipanema. E é curioso como essa história de que você comentando justamente das pessoas que às vezes se mostram desconstruídas, mas na hora do vamos ver, mostra na verdade que o preconceito está falando mais alto. Porque no interior eu tive amizades que elas não tinham uma consciência das pautas sociais, mas que a gente focava na gente. Então elas não eram desprendidas dos preconceitos, mas por conhecer a convivência, né, na escola e tal, faziam com que a gente tivesse relações de afeto e tudo mais. Aí veio todo esse processo desses últimos anos, do golpe, 2014, depois da ascensão do fascismo, e aí esse desgoverno genocida, a gente viu o preço de não debater, de não conseguir elaborar melhor essa construção intelectual, essa construção de conhecimento sobre as pautas sociais, que é uma coisa que várias pensadoras, várias filósofos, como a Djamila Ribeiro e tantas outras, trazem essa importância de que não está longe de ser a tolerância o que a gente precisa, e sim o respeito às diferenças, e que isso vem com busca de conhecimento, né, com abertura de conhecimento, realmente se importar com as pautas e conhecer sobre elas, buscar conhecimento sobre elas, porque senão a gente vira uma pessoa rasa que acha que não é, mas na verdade está reproduzindo várias violências sem perceber, porque essa história de intenção é bobagem. Sempre há uma intenção. Na verdade, tem várias pessoas que reproduzem preconceitos e elas acham que tudo que vale a pena na vida são os preconceitos que elas têm. Tudo que elas construíram na vida veio a partir de preconceitos. Então, realmente, se elas convivem só com pessoas preconceituosas, todas as coisas são privilégios a partir delas não refletirem os preconceitos e as estruturas preconceituosas que a gente vive. Ela acredita que tudo que ela tem na vida, tudo que a piada que ela ri, as pessoas que ela conversa, as coisas que ela conquistou, foi a partir de reprodução de pensamentos e atitudes preconceituosas e violentas. E a gente tem que acreditar que a gente é mais do que isso. Esse é o ponto. Se abrir para aprender e realmente parar de achar que enfim, que a sua felicidade depende da eliminação de outra pessoa. E realmente a gente consiga construir uma sociedade que seja para todas, todos e todos. Porque esse jogo de ou vocês ou eles não vai levar todo mundo para a lama, na verdade. Já está levando, e sempre o lado que já vem sofrendo e que luta para que seja para todo mundo realmente. Teve uma questão que Ronald trouxe, eu acho que no início da fala, que de alguma forma acabou se guiando também assim durante todas as nossas falas, que é essa nossa rede de afeto, né? O quanto é esse lugar, quando a gente se descobre nesse lugar. Teve na fala de Ronald, ele fala até que não é nem escolhido, é conquistado, né? Esse espaço conquistado que a gente consegue com amigos, com pessoas que a gente até considera esse lugar de uma outra família, né? De onde eu consigo ter esse lugar do que seria uma mãe, o que seria, né, dentro dessa sociedade ali uma figura de mentores, né? Pai e mãe. Então, o quanto isso é forte dentro da comunidade LGBT, o quanto é necessário, que talvez a gente conseguir colocar essa balança, né, de o quanto que eu consigo ter disso, dessa minha família parental, né, de sangue ali e tal, e o quanto eu consigo receber essa necessidade dentro dessa família acolhida, conquistada, né, que é uma palavra até bonita de se falar, né? Porque é bem isso, é o quanto a gente doa para poder receber e recebe para poder doar e entende que há uma necessidade de todos esses lados.
Queria mais falar um pouco sobre essa rede de cuidados. Eu acho que a Elza trouxe isso com relação à família, o quanto ela se sentia acolhida, até pela cidade, mesmo sendo uma cidade de interior, que a gente vê normalmente casos, né, de opressões grandes, justamente por ter uma mentalidade vulgarmente divulgada como o interior, um lugar mais repressor, né? Foi para a cidade grande para poder se assumir, ou foi para fora. Maceió tem disso, né? Muita gente vai para fora para poder se assumir e passa todo o processo de autoafirmação, de reconhecimento de suas vidas, né? De quem são, na verdade, para depois voltarem. Então, eu queria falar um pouco mais ainda assim dessas nossas redes e agradecer essas nossas redes, esses nossos oásis, né, que a gente encontra, que a gente consegue falar de coisas mais específicas sem esse receio do julgamento que vem de lá. Então, assim, para mim, eu sempre, os meus grupos sempre foram muito, desde União, eu tinha um grupo de amigos que todos eram LGBTs, então eu fui a primeira pessoa a me assumir, né? O que todo mundo da cidade sabia, eu era a bicha da cidade, né? Interior sempre tem as pessoas que são os LGBTs da cidade, né? Mas, assim, os meus amigos eram muito loucos, porque um deles, assim, uma amiga minha com um amigo meu, inclusive, chegaram a namorar fake, sabe? Dentro das relações da gente, para que eles pudessem sair, ele com o namorado dele, ela com o namorado dela. Aí eles faziam sempre encontros de casais, assim, saíam os 4. E era muito engraçado, porque a gente sabia tudo, né? Mas as outras pessoas não sabiam. Eu acho que quando você fala de família, tem uma coisa que é muito comum no universo drag, no universo no universo transgênero também, que são as famílias das casas, né? As houses. Eu sou mãe de uma família drag, né? Sou uma das mães da minha família drag. E a gente vive, de fato, assim, como se fosse uma família, uma comunidade, né? Então, muitas vezes essas pessoas moram juntas, assim como eu já morei com algumas filhas minhas, irmãs minhas drags, né? A gente morava junto, se montava junto, saía junto. Então, é tudo muito nesse senso de coletivo, né? Isso, quando se assumir, ter vários problemas. Então, a gente vai se juntando ali, de fato, como uma família, né? Quando uma drag maqueia uma outra pessoa pela primeira vez, aquela pessoa se torna uma filha daquela drag, né? É como se fosse um batizado, assim, um processo como se fosse um batizado. Então, ali vai se construindo laços que depois vão se tornar laços afetivos, porque a gente não vai conversar sobre maquiagem. Eu acho que a universidade também foi um momento, assim, muito importante para mim de ampliar esses laços, que aí eu conheci os movimentos sociais, e dentro dos movimentos sociais conheci outras pessoas que também estavam lutando ali pelos mesmos ideais que eu. Então aquilo também me trouxe esse senso de pertencimento, né? É uma das primeiras vezes que eu realmente me sinto pertencente a algo, a alguma coisa. É quando eu começo a entender o que esses grupos dessas militâncias vão trazer, e a importância daquilo para a minha vida, né? É quando você sente que o seu direito também de existir também é válido. É basicamente isso. Então, ali também eu construí vários laços de amizades, tenho muitos amigos que vêm daí, e é isso, essas redes estão sempre sendo ampliadas, né? O Ronald, já tive a oportunidade no Alagoar de estar com ele e tal. Foi outro trabalho que a gente fez, um webinário. E quando a gente vai fazendo essas pontes, né, que sejam através de trabalhos ou da academia ou do dia a dia mesmo, a gente acaba sempre agregando mais uma pessoa ali no seu cotidiano, porque é sempre assim, né? Eu acho que
a comunidade LGBT, a gente está em todos os lugares, mas está todo mundo meio disperso, assim. Então, sempre acontece algum encontro como esse aqui que possibilita que a gente se reagrupe novamente, que a gente reúna forças novamente. E para mim, é assim que funciona, assim, o fluxo das nossas conversas, dos nossos diálogos, né? É isso, e eu acho que tem um pouco a ver com essa coisa mesmo que vocês estão falando. A nossa virada de chave, assim, quando a gente se conecta e começa a encontrar quem a gente é, tem muito a ver quando a gente consegue perceber quem são os nossos aliados, perceber quem está junto. E aí a gente realmente se foca em só estar em quem está junto de você. E não é problema nosso se a pessoa gosta de você ou não, é problema dela. Você não tem que se preocupar com isso. Então, eu acho que essa virada de chave desse lugar no mundo, acho que tem muito a ver com isso que vocês estão falando, com as nossas redes, com nossos amigos. Quando a gente consegue família, ótimo. Quando a gente não consegue, são casas, são locais de trabalho. É para correr atrás e encontrar, porque vai, em alguma hora, eu acho que tem muito a ver. Eu acho que todo mundo que eu conheço e eu, assim, tem muito a ver com essa tomada de força, assim, quando a gente consegue que seja um ou que sejam 100 aliados, né? Bora conversar? Eu quero fazer um momento tiete, assim, que a Elza, eu conheci ela quando eu assisti a estreia de Estação Aquários, filme incrível do Ateliê Sesc Cinema, e que foi, inclusive, o último lançamento presencial antes desse momento horroroso da Covid. E aí eu fui super tiete atrás dela e do coletivo dela, foi ótima, foi incrível. E depois teve o projeto da Ocupação Trans, que foi um webinário do Alagoar no começo desse ano, remoto, que a Elza foi uma das pessoas que estavam à frente. Eu fui estudante da Elza e foi incrível, um fim de semana de atravessamentos maravilhosos. Pessoas trans e não binárias, todas não brancas, que foi super importante, à frente desse webinário. E rendeu também uma live ótima que está no canal do Alagoar no YouTube, com a presença dela. E aí, essa coisa do afeto, a Tice, por exemplo, a Tice e a Beth eu conheci pessoalmente numa oficina através da Mostra Sururu, em 2019, pessoalmente, porque já era uma pessoa que a Tice eu já conhecia dos trabalhos incríveis, dos filmes que ela já atuou aqui da cena audiovisual. Não tive a chance de assisti-la no teatro, até porque eu passei por um processo que eu morei um tempo em São Paulo, depois eu voltei para cá, para aqui, para Alagoas, Maceió, e a Beth eu conheci lá, e que hoje é uma pessoa que eu considero da minha família, é a minha família, parte da minha família, e estou aqui rodeado de pessoas queridas, e como a arte também é um ambiente que, sem querer romantizar, mas que legitimamente, quando ela acontece no seu maior propósito, que é o propósito de nos fazer encontrar, de se encontrar, de promover encontros, a arte, as artes, né, no plural, são uma imensa ferramenta de afetividade, de construção de relações de afeto. E como foi importante também ver artistas como vocês, como a Beth, como a Tice, como a Elsa, e como todo mundo do Ateliê Ambrosino, por exemplo, que são também referências, né, dentro das suas potências. Então, são pessoas que têm os enfrentamentos por ser quem são, mas que também são pessoas que estão ocupando espaços, que estão fazendo, que estão realizando, e quando isso inspira a gente, fortalece a gente como coletivo também. Inclusive eu também estava na estreia do Aquários e a Tice participou da direção. Nós eu tenho um ela. danado desse filme. Estação Aquários é um queridinho, assim, é a primeira vez que eu estava numa direção coletiva, né, final do curso do Ateliê Sesc de Cinema, mas de coração, assim. Infelizmente, o único dia de set que eu não fui foi o dia que a gente gravou Elza no trem, mas, assim, nem tenho comparações, assim, a Elza também está nos meus planos, está nos projetos, nas ideias, tá? É engraçado porque o encontro do Estação Aquários aconteceu sem pretensão nenhuma, né? A gente tinha se reunido, mais uma vez, essa coisa
de como a gente se agrupa, né? Eu e algumas outras drags, a Anti, a Thaís Mana, que é minha irmã drag, e a Penélope, resolvemos fazer o Ocupa Drag, né? Que era pra gente ir para lugares da cidade e fazer intervenções artísticas. É basicamente daí, né, que vem o Transhow, que quando o Ronald falou agora da ocupação, do webinário que teve do Alagoá, foi com a Natasha e a Lorena do Transhow, com a Isis e com a Alexandria, né? E as meninas do Transhow, a Natasha e a Lorena, o Transhow é mais um desses lugares, né, onde a gente encontra acolhimento. E é isso que é difícil no mundo de hoje, né? Essas trocas de afetos. Eu acho que a comunidade LGBT ainda consegue conservar, pelo menos uma parte dela. A gente sabe que temos muitos problemas, né, dentro da comunidade, mas pelo menos uma parte dela ainda consegue conservar esse afeto assim pelo outro, pelo coletivo. E aí, pegando o gancho, já que a gente está falando de afeto, a gente tem estreia no podcast. Hoje nós damos início ao cochicho. É aquela conversa no pé de ouvido, aquele guardanapo que caiu, aquele tete a tete. Ai, que responsabilidade, né? Mas, olha, sinceramente, eu só queria que as pessoas entendessem que elas importam. Acho que uma pessoa que passa por algo, dos atravessamentos que a gente tem conversado hoje, é sobre a importância da pessoa entender que ela realmente importa. Acho que quando a gente acha que não se importa, a gente não cuida bem de si nem do que está ao nosso redor. Quando a gente acredita que a gente vale, que a gente tem valor, que por quem a gente é plenamente, a gente consegue avançar. Então, eu acho que era meio que isso que eu gostaria de ter ouvido mais no passado, assim. Assim, apesar de hoje eu estar em um outro lugar, psicologicamente, elaborando outras relações, uma pessoa mais empoderada do meu corpo, do que eu sinto e do que eu quero fazer, eu gostaria que as gerações futuras não precisassem passar por todas as violências que a gente relatou aqui, que a gente viveu. É isso que eu gostaria, que a gente construísse um ambiente onde as pessoas que estão crescendo e que são pessoas LGBTQIA+, que são pessoas não brancas, que fogem da norma, da estrutura cis heteronormativa e da branquitude, elas possam crescer com vida, com planos, com projetos, com um acolhimento que possa ser diferente, que não precise só alcançar tantos enfrentamentos e resistir, sobreviver a tudo isso para poder aproveitar. E assim, outro conselho brigadeirinho de colher é ótimo para dar conta de certas coisas. Se quiser alguma receita, me procura. Se não tiver os ingredientes, a gente conversa. E passa esse momento pandêmico, eu vou distribuir para uma galera brigadeirinho de colher. Então, você aí que está ouvindo a gente, que está batendo a cabeça aí com um bocado de coisa, sobreviva, que vem brigadeirinho de colher aí a caminho. E abrações. Sim, o recado é pro meu crush que me deixou na mão, me fez ficar apaixonado, depois sumiu. Tá entendendo? Eu quero dizer que as pessoas têm que ter responsabilidade emocional. Porque se você vai cultivar um sentimento, né? Se você faz a pessoa baixar a guarda e depois você some, isso é errado. Não pode deixar as pessoas assim, velho. Você não pode cultivar um sentimento e depois sumir achando que as pessoas não sentem nada. É isso aí, recado dado. Bem direto, hein? Bem direto. Bora para conversa fora, para conversa dentro? Cada participante conta uma situação, dá um exemplo, um fato que tenha rolado recentemente, que tenha alguma ligação com o tema ou não, e que ache péssimo, não concorde, que precisa ser denunciado ou problematizado. É conversa foríssima. Gente, conversa fora, nesse momento, principalmente nos últimos tempos, rende uma lista, né? Mas vou tentar aqui ser de humanas e focar só em uma, que foi o que pediram, né? Eu achei massa que a Tice comentou antes que é importante as datas, né? A importância da data para abrir espaço, para dar visibilidade, sim, porque tem outras pautas que também requerem seus momentos de visibilidade, mas ainda que a gente tenha consciência que a gente precisa debater tudo isso e a gente vive tudo isso o ano inteiro e tudo mais.
Mas no mês do orgulho, o mercado tenta transformar as pautas só em motivos de marketing, e aí parece que só lembram que as pessoas LGBTQIA+, LGBTQIAP+, só comem e trabalham e pagam as contas no mês de junho. Então, eu tenho formação em comunicação social e teve uma pessoa que tentou justificar que às vezes que tem essas datas, eles só lembram que essas pessoas acabam, que as marcas chamam as pessoas nesse período das campanhas de LGBTQIA+, para dar visibilidade, mas que tem as outras pautas do resto do ano, beleza, então chama as pessoas LGBTQIA+, para falar de outras coisas no resto do ano. Porque a gente tem muita coisa para falar, porque a gente não é só, a gente não, é como já foi conversado tanto aqui, a gente não é só a nossa conscientização, só é da parte palestrinha, sobre as nossas vivências, sobre como a gente sobreviveu às violências, sobre explicar questões que envolvem preconceito. Não, nós somos pessoas plurais, busquem as pessoas LGBTQIA+, para falar de outras pautas, de outras coisas, sobre vários assuntos, né? Não só se resumir a uma coisa e uma vez no ano. Cara, eu acho que eu tô assim, bem parecido com o Ronald. Foram tantas coisas ultimamente, né? E faz tanto tempo também que a gente não bota a luz aí numa conversa fora. Tem conversa fora acumulada, né? Acumulada, muita. Mas eu vou também numa recente, assim, que eu acho que é bem significativa, sabe? Que foi o fato da Câmara de Maceió aprovar um título de cidadão honorário para o despresidente, né? Então, eu acho que isso é uma conversa foríssima, eu acho que também fica aqui um chamamento para quem não concorda com esse título, né, que vem no momento onde a gente ultrapassa 500 mil mortos, né? Então, a gente vai dar título para quê, né? É o que a gente está tá aplaudindo o que com esse título, né? Então, dizer aqui, deixar bem marcadamente que é uma conversa fora, que tem aí rolando nas redes sociais, um abaixo-assinado também para tentar revogar esse título. Então, conversa foríssima, assim. Foríssima. Bem, eu também vou um pouco da variação do mesmo tema, mas fica difícil a gente não ter uma conversa fora que não envolva esse desgoverno. Mas eu fico na conversa fora com que tem a relação com a CPI da Covid e essa denúncia do servidor público. Então, a minha conversa fora é a pressão que esse próprio desgoverno e toda a sua base estão fazendo para a aprovação da PEC 32, que é a PEC de reforma administrativa, que quer acabar com a estabilidade dos servidores públicos desse país. Então, aproveitar esse momento, que vocês aí que falam tanto da corrupção, que a corrupção, proíbam essa PEC de passar, porque sem servidor público aí mesmo é que não tem instituição de pé nesse país. Então, tudo vira cabide de emprego, é uma rachadinha em todos os setores, então pela valorização demais das instituições. Vote contra a PEC 32. Agora, bora para o Conversa Dentro. O Conversa Dentro, cada participante fala uma situação, um exemplo, um fato que tenha rolado e que mereça ser celebrado. Alguma indicação de um projeto, um coletivo, uma iniciativa, qualquer coisa. Manda ver, vamos seguir a mesma ordem. Ronald, qual é essa conversa dentríssima de hoje? Minha conversa dentro, ela é a live do Trans Show, que vai acontecer no dia do orgulho, dia 28, dia do lançamento do episódio do podcast, mas que quem não tiver assistido na transmissão vai ficar salva no canal, o Wonderful, da Natasha Wonderful, ativista incrível, maravilhosa, e que, como a Elsa já falou, e que ela faz parte do elenco, é um grupo importantíssimo, com 7 anos de um trabalho incrível, valiosíssimo aqui em Maceió e região, e que o meu sonho de princesa, já vou jogando aí essa semente aí para quem estiver escutando a gente, é conseguir que a gente sempre apoie os projetos do Trans Show, desse grupo de artistas incríveis, e que o meu pequeno, grande sonho para esse projeto é que as pessoas se unam para que as participantes do Trans Show elas possam conseguir fazer uma oficina de cinema e possam gravar um curta que conte um pouco do muito que é a trajetória
desse trabalho inestimável que a gente tem com o Transhow. Cara, Ronald roubou minha conversa dentro. Vale só dizer assim, assina embaixo? Vale, você pode falar assim, voto com a relatoria. Voto com a relatoria. E ainda reforça a relatoria. Eu acho que eu ia comentar sobre a live, assim, como um ponto para chegar para conhecer, mas queria muito falar sobre o Transhow, que eu acho que ele fez com que esse lugar do artista transformista, né, que ele tivesse esse espaço de visibilidade no que é conhecido como um espaço de elite, que é o teatro, né? Então, levar esse show para dentro do teatro, ter isso como um espaço de arte reconhecida. Eu acho que a minha conversa dentro estava totalmente aí. Foi ali que eu descobri muitas artistas, assim, daqui de Maceió, de Alagoas. Então, minha conversa dentro vai total ao Transhow, a todas as outras casas, famílias, né, que a gente já citou aqui também. Então, assina embaixo com a relatoria. E viva as drag queens e transformistas aqui de Alagoas, minha gente! Viva! Emenda aí, Elza, no seu Conversa Dentro. Então, né, o pessoal já falou da live que tá linda, gente, tá linda, assim. E vai ficar no YouTube disponível, né? O Transhow é sensacional demais. Além disso, eu quero fazer um convite a todos que dia 3 de julho vai estar rolando uma live também sobre a diversidade, sobre o mês do orgulho LGBT, lá em União. E eu vou estar performando, vou estar dando entrevista também. E eu fico muito feliz de como a cidade tem evoluído em relação às questões culturais. O pessoal que está à frente são pessoas que eu participei de movimento estudantil e tal, e hoje ver essa galera ocupando esses lugares de poder. Maravilha. Bem, já que teve uma concordância na relatoria, vou fazer um Conversa Dentro em duas partes. Uma só reforçando, a gente falou bastante disso, mas reforçando as famílias que apoiam suas crianças viadas, seus LGBTs que IAP+, que acolham. Vocês são conversa dentríssimos, amigos, que é a rede de acolhimento. Então, eu sei que esse mundo é difícil e que a gente quer proteger quem a gente ama. Então, vocês são demais. Conversa Dentro para os familiares e amigos que acolhem. E também fazer aqui uma divulgação, uma conversa dentríssima para o movimento Lactantes pela Vacina, que é um movimento nacional e que aqui em Alagoas está rolando fortemente uma mobilização para que as mulheres, mães que amamentem, possam vacinar com ou sem comorbidade, que torna um grupo muito vulnerável, e o Brasil, um dos maiores países do mundo que mais taxas altas de mortes de mulheres grávidas e de bebês. Então, vacinar uma mãe lactante é proteger 2 ou mais pessoas. Fica aqui o nosso Conversa Dentro. Obrigada. Bem, a gente já está chegando ao final do nosso episódio, mas vamos um pouquinho deixar nossos convidados lindos falando dos seus trabalhos, dos planos, divulgar os arrobas, o que está rolando por aí, quais são os planos. Ronald, conta pra gente. Então, gente linda que está ouvindo ao podcast, eu queria convidar todas, todos e todos a assistirem ao festival, ao Rio LGBTQIA+, Film Festival, a 10ª edição, que começa no dia 8 de julho e vai até o dia 18 de julho. Toda a programação vai ser transmitida pelo perfil de Instagram, @RioLGBTQIA, @RioLGBTQIA. E aí vai ter um filme Alagoane, que é o filme que eu fiz, Sereia. Sereia, ele é fruto de uma oficina de cinema de guerrilha para pessoas LGBTQIA+, com o cineasta Rosa Caldeira, um homem ativista, um homem trans. E eu fiz essa oficina num período bem difícil, que rende uma outra conversa, mas o importante é que o exercício final era fazer um curta, e acabou que a galera incentivou, que é justamente essa história dos afetos, das relações de afeto,
que apoiaram a eu escrever o filme em festivais. Ele foi escolhido e vai ser exibido no dia 11 de julho, no bloco Curtas Brasileiros 3. Vai ser um domingo, às 8 da noite. Aí vai ter prêmio do júri, aí dá esse apoio aí a nós aqui de Alagoas, assistir para votar. E depois, quando passar a parte competitiva, de 19 de julho até o dia 25 de julho, os filmes do festival vão ficar disponíveis no site desse festival, o Rio Festival LGBTQIA+. O link está lá na bio do Instagram, do @ que eu compartilhei aqui com vocês. E gratidão, gente. Estou muito feliz por essa conversa com vocês. Meu @ é @ronsilva.art. Muito feliz de estar aqui com vocês. Admiro vocês demais. Vou continuar sendo fãzão, fãzona, fãzine, ouvindo vocês sempre. Ouvindo e acompanhando vocês em tudo e além. Cheiro grande. Cheiro, querido. Elza, e você? Ai, gente, então, quero agradecer muito. Foi lindo demais participar aqui com vocês. E eu só tenho a agradecer, né? Dizer a todo mundo para não esquecer de me seguir aí nas redes sociais, Elza Evangelista. Ó, antes da gente terminar, eu vou dar um spoilerzinho que vai rolar na nossa terceira temporada. Nós falaremos sobre relacionamentos e pandemia. Como foi isso? Relacionamentos e pandemia. Já no segundo ano, como é? O que tem rolado? Como tem sido aí na casa de vocês? E no último episódio dessa temporada, a gente vai fazer um especial Histórias de Família. E daí a gente quer te ouvir. Manda o seu relato. Pode ser pelo atelierambrosina@gmail.com, na nossa página do Facebook, no Instagram, Ateliê Ambrosina, ou até nos comentários do nosso canal do YouTube, Ateliê Ambrosina. Fala que a gente quer te ouvir. Como está sendo passar por tudo por aí? Bora conversar? E aí, vamos acabar com música? Vamos acabar com arte? Quem preparou alguma coisa para a gente terminar celebrando esse mês, esse dia, essas pessoas incríveis, maravilhosas que são vocês? Faces enganadas, silenciadas, cuspidas, miradas. Faces que sabem muito bem quem é que está nos matando. Faces que se escondem dentro de si mesmo para poder respirar. Você sempre querendo que a gente entre no teu padrão. Seja magro, não coma isso, faça isso. Aqui não. Você vai ter que lutar para chegar onde eu cheguei. É que em terra de bicha, macho nunca vai ser rei. Ei, macho, você vai ficar engasgado com as travestis entrando na universidade e saindo de doutorado. E nem venha dizer que o céu é o limite, que eu nem estou fechada com capeta, mas meu bando é tão pesado, tem cabrunca, fúria negra, e você sabe que eu falo das minhas referências. É que se hoje eu estou aqui, elas me ajudam na sobrevivência. A gente está chegando, embaixo da nossa língua tem navalha, e uma dessas faces já está pronta para a batalha. Bicharte MC. Uhul! Maravilhosa! Arrasa muito! Tice vai embalar aí, não? Tem alguma coisa pra gente? Vai, tem sim. Então tá, e aí é bom que a gente termina Era com... quase um conversa dentro também, queria aproveitar para mostrar aqui um pouquinho o livro de Isis, que está pronto, lindo, maravilhoso, chegou aqui na minha mão, em primeira mão, tá à venda no link o meu. da Isis, que é @IsisFlorescer no Instagram. Então, quem tiver a fim de consumir um livro maravilhoso, com poesias incríveis, acessa lá. É um livro feito pela minha esposa e pelo seu parceiro Jerame. Arraso! Comprei autografado. Autografadíssimo. E a poesia se chama Imprópria. Piranha, eles gritaram, jurando que era xingamento. Ela deita, pisa, ajoelha, pula, arranha, morde, chupa, engole, cospe tudo intensamente. Beija, dança, sussurra, não acumula pedras nem pensamentos alheios. Ela goza toda noite em ritmo alucinante, sugando sangue e lágrima. Seu desejo é indomesticável. Então, finalizo hoje com Isis Florescer. Amo demais. O nome do livro é Segunda Pele.
Eu vou aqui me despedindo e aí a gente encerra com o Ronald cantando, mas primeiro eu quero demais agradecer vocês de novo por ter aceito o nosso convite. Que bom, Tice, que bom que a gente está de volta a gravar. Sal, um beijo enorme. No próximo a gente se encontra e me faz muito bem esse nosso encontro assim nessa pandemia, esses nossos momentos me alimentam, me dão muita força. Eu sou muito agradecida por ter vocês na minha vida. Então, queria muito agradecer, tá? É recíproco, eu acho que é para todas nós, são momentos de pequenos respiros, né? Vou encerrar, então, lembrando de hoje, dia 28 de junho, às 8 horas da noite, tem o Trans Show, a música Não Para, no canal Wonderful. Não percam. Um beijo enorme, beijo Elza, beijo Ronald, beijo Tice. Ronald, quando você estiver pronto, só encerrar. Eu estava muito pensando em cantar um trechinho do lançamento recente da Pablo Vittar, que é Triste com Tesão, que representou muito minha vida, vamos dizer assim, mas eu elenquei um trecho de uma canção, sem resenha, usar o trecho de uma canção de uma artista incrível chamada Ellen Oléria, chamada Luz do Amor, que eu acho que representa muito o que foi a nossa conversa, o que significa vocês na minha vida e o que significa essas construções nossas de afeto. Vamos lá de trechinho. Solta pino, mais uma chance pra nós. Vou seguir o meu ori. Luz de cristais, eu não volto atrás. Não mais, não mais. Axé na vida inspira. Serviu pra me iluminar. Atravessei no espelho e já tá tudo combinado, tá mais que acertado. Hoje vai ser bem melhor. Uhul! Já tá bem melhor. Beijo, gente. Beijo. Bora conversar. Bora conversar?